Olá, como você está? Sou Silvia Campos do Ministério Foi por Você. Vamos fazer juntos a leitura bíblica da carta aos Efésios. Antes da leitura, vou falar um pouquinho sobre quem escreveu, para quem e por quê. Assim você aprende um pouco do contexto. A Epístola aos Efésios é o 49º livro da Bíblia, o 10º livro do Novo Testamento e possui 6 capítulos. Ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, aquele que teve um encontro com Cristo Jesus quando estava a caminho de Damasco para prender os cristãos, que ficou 3 dias sem enxergar. Lembrou dele? Falaremos melhor desse fato na leitura do livro Atos dos Apóstolos. Paulo era de nacionalidade judaica, estabeleceu muitas igrejas no Novo Testamento e escreveu 12 epístolas, incluindo esta. A carta aos Efésios foi escrita durante o primeiro período de prisão de Paulo em Roma, em torno de 60 a 63 depois de Cristo. Não há nenhum relato de soltura na epístola. Provavelmente tenha sido escrita no início desse período, do ano 60 depois de Cristo. Éfaso era o mais importante centro comercial da Ásia Menor, a atual Turquia. Havia um comércio regional importante. A cidade possuía um belo porto natural. Havia também o templo da deusa Ártemis, ou Diana para os romanos. Era conhecido como centro de adoração pagã e de artes mágicas. Paulo visitou Éfeso no final da segunda viagem missionária, deixando Áquila e Priscila para fazer um trabalho de evangelização. Na sua terceira viagem missionária, Paulo permaneceu por 3 anos na cidade e Éfeso tornou-se um centro de irradiação de evangelização para o restante da província. O ministério de Paulo, cheio do Espírito Santo, foi marcado por poderosos milagres e muitas pessoas foram ganhas para Cristo. Em um momento, houve grande tumulto, instigado por feiticeiros, cujos negócios foram prejudicados pelo fato de muitos se tornarem cristãos e renunciarem às crenças pagãs. A carta aos Efésios, diferentemente das outras cartas, não foi escrita para resolver problemas específicos na igreja ou corrigir falsos ensinamentos. Ao contrário, Paulo enfatiza os recursos espirituais que os crentes receberam, a fim de cumprirem o propósito final de Deus para sua igreja, oferecer honra e glória ao santo nome. Explica que Deus reconciliou os crentes consigo mesmo e uns com os outros, como membros do corpo de Cristo. Ele os admoesta a permanecerem nesses recursos, para assim viverem em amor e unidade crescente, uns com os outros, em comunhão na igreja, na família e na arena da batalha espiritual. Paulo fala também sobre a unidade entre judeus e gentios, pela morte de Cristo na cruz. Apresenta a responsabilidade do crente em viver uma vida cristã autêntica, destacando a importância dos relacionamentos na vida familiar. Lembrando que esta carta não é só para o povo da região de Éfeso, mas também é para mim e para você, porque a palavra de Cristo é viva, atual e eficaz. Vista-se de toda a armadura de Deus que está à sua disposição e seja revestido de força, autoridade e poder, recursos que Cristo Jesus já te entregou através de sua morte na cruz. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo Jesus. Vamos praticar nossa fé? Peça para o nosso amigo Espírito Santo para te dar sabedoria e entendimento para você guardar e praticar a palavra de Cristo Jesus e ser revestido de toda a armadura espiritual. Vamos à leitura? Efésios capítulo 1. Paulo,
apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e aos fiéis em Cristo Jesus, graça seja a vós e paz de nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, conforme Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a complacência da sua vontade, para louvor da glória e da sua graça, pela qual nos fez aceitáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, tendo feito conhecido entre nós o ministério da sua vontade, segundo a sua complacência, que propusera em si mesmo, que na dispensação da plenitude dos tempos ele pôde reunir em uma todas as coisas em Cristo, tanto as que estão no céu como as que estão na terra, nele, em quem também obtemos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, os que primeiro confiaram em Cristo, em quem também vós confiastes, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, em quem também, depois disso, crestes, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, quem é a garantia da nossa herança até a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Por isso também, depois de ter ouvido falar da vossa fé no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele, tendo os olhos do vosso entendimento iluminados, para que saibais qual é a esperança do seu chamado, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu amor sobre nós, os que cremos, segundo a operação do seu grande poder, que manifestou em Cristo, quando o ressuscitou dos mortos e o colocou à sua própria destra nos lugares celestiais, muito acima de todo principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste mundo, mas também no que há de vir. E colocou todas as coisas sob seus pés, e o fez ser cabeça da igreja sobre todas as coisas, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Efésios capítulo 2. E vos vivificou, estando mortos em transgressões e pecados, nos quais, no passado, caminhastes, conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também nós vivíamos em tempos passados, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é rico em misericórdia,
pelo seu grande amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas épocas vindouras as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, através de Cristo Jesus. Pois, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não é de vós mesmos, isso é o dom de Deus, não de obras, para que nenhum homem se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, os quais Deus estabeleceu para que andássemos nela. Portanto, lembrai-vos de que vós, no passado, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que, na carne, se chamam circuncisão, feitas por mãos, que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, chegaste perto pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e derrubou a parede no meio da separação entre nós, abolindo na sua carne a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para fazer em si mesmo de dois um novo homem, fazendo assim a paz, e reconciliar ambos com Deus em um corpo pela cruz, matando com ela a inimizade. E vindo, ele pregou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ambos temos acesso em um mesmo Espírito ao Pai, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos com os santos e da família de Deus, e sois edificados sobre a fundação dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a habitação de Deus, através do Espírito. Efésios capítulo 3. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que me é dada para convosco, como pela revelação ele fez-me saber este mistério, como vos escrevi antes, em poucas palavras, pelo que, quando ledes, podeis entender o meu conhecimento do ministério de Cristo, o qual, noutras épocas, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da sua promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro, segundo o dom da graça de Deus, dado a mim pela operação do seu poder, a mim, que sou menos que o mínimo de todos os santos. Me foi dada esta graça de pregar entre os gentios as riquezas incompreensíveis de Cristo e fazer com que todos vejam qual é a comunhão do ministério que, desde o começo do mundo, esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo, para que agora os principados e potestades nos lugares celestiais possam conhecer pela Igreja
a multiforme sabedoria de Deus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite no vosso coração pela fé, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, possa ser capaz de compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a profundidade e a altura, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é capaz de fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a Ele seja a glória na Igreja, por Cristo Jesus, em todas as gerações, para sempre e sempre. Amém. Efésios capítulo 4. Portanto eu, o preso do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, em amor, pelo vínculo da paz, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a cada um de nós a graça foi dada, segundo a medida do dom de Cristo, pelo que ele diz: quando subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Agora que ele ascendeu, que é, senão o que também desceu primeiro às partes inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu alguns para apóstolos, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e professores, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais crianças, atiradas para lá e para cá e carregadas por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar. Antes, dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e compactados pelo auxílio de todas as juntas, segundo a eficaz operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. E, portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, com seu entendimento obscurecido, separados da vida de Deus,
pela ignorância que há neles, pela cegueira do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à lascívia para cometerem toda impureza com ganância. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e por ele fostes ensinados, como a verdade está em Jesus, que concerne ao procedimento anterior, vos despojeis do velho homem, que é corrupto segundo as cobiças do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em justiça e verdadeira santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com suas mãos aquilo que é bom, para que tenha o que dar ao que tiver necessidade. Que nenhuma palavra imprópria proceda de vossa boca, mas aquilo que é bom para promover a edificação, para que ministre graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e tumulto e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós, e sedes amáveis uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou por causa de Cristo. Efésios capítulo 5. Sede, pois, seguidores de Deus, como filhos queridos, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem imundícia, nem conversas tolas, nem gracejos, que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou pessoa impura, ou homem avarento, o qual é idólatra, tem herança alguma no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, porque, noutro tempo, ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, pois o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é aceitável ao Senhor, e não tenhais comunhão com as obras infrutíferas das trevas, mas antes reprovai-as, porque até falar dessas coisas que são feitas por eles em secreto é vergonha. Mas todas as coisas, sendo reprovadas, se manifestam pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que ele diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te dará a luz. Portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há excesso, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por
todas as coisas a Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Esposas, submetam-se aos seus maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Portanto, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amem suas esposas, assim como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem máculas ou ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria esposa como a seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama-se a si mesmo, porque nenhum homem detestou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Este é um grande mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, a cada um em particular, ame a sua própria esposa e como a si mesmo, e a esposa reverencie seu marido. Efésios capítulo 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e a admoestação do Senhor. Servos, obedecei àqueles que são os vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo a vontade de Deus de coração, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que toda boa coisa que cada um fizer, o mesmo ele receberá do Senhor, seja ele servo, seja ele livre. E vós, senhores, fazei as mesmas coisas para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e não há acepção de pessoas com ele. E finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual em regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Portanto, estai firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados vossos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E tomai o capacete da salvação,
e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, que a palavra me seja dada, para que eu possa abrir a minha boca ousadamente, para fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele ousadamente, como me convém falar. Ora, para que vós também possais saber das coisas acerca de mim e o que faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos fará saber todas as coisas, o qual vos enviei para o mesmo propósito, para que conheçais as coisas a nosso respeito, e para que ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus o Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Terminamos aqui a leitura da carta aos Efésios. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Isso inclui você falar a palavra para você mesmo. Rogo para que você seja transformado pela palavra de Cristo Jesus e deixe nosso amigo Espírito Santo transformar você de dentro para fora, para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e que você reine aqui em vida, porque essa é a vontade do Pai. Apropria-se da armadura que está disponível para você. Tenho a convicção que, aliado ao Espírito Santo, você será invencível. Desejo uma excelente transformação. Um beijo em seu coração. Até o próximo áudio. E não esqueça, foi por você.